Bom dia, paz e bem. Aqui Dr. Paulo Mesquita, interlocutor do Agravo Violências do GVE 21. Nessa gravação eu vou fazer alguns comentários sobre a nota técnica 62/2022 que foi publicada pelo Ministério da Saúde no começo do mês de dezembro de 2022 e que traz informações sobre o escopo, preenchimento e fluxo das notificações de violências interpessoais e autoprovocadas no SINAM. É sobre essa nota que eu vou falar, esse é o cabeçalho da nota. Ela foi publicada no dia 1 de dezembro de 2022 e foi repassada para os municípios agora no começo do mês de janeiro. Lendo o inteiro teor da nota, assim, numa primeira análise, eu fiquei um tanto curioso, assim, porque tudo que a nota contém já é contemplado, já é, ou pelo menos deveria ser, do conhecimento de todos que trabalham na ponta, né, na vigilância epidemiológica. A nota, ela estabelece os seus objetivos. Então, está escrito lá que o objetivo é esclarecer e reforçar o fluxo adequado da notificação compulsória de violências interpessoais e autoprovocadas. Vem reiterar, a partir da legislação vigente, né, da legislação vigente, a importância do encaminhamento da ficha por vias seguras, seguindo a padronização do SINAM, e garantir a segurança dos dados pessoais dos serviços de saúde em situação de violência. Eu li a nota uma vez, li uma segunda, depois fui conversar com a Ana Paula, e me pareceu que o que está por trás das razões para essa nota técnica ter sido publicada são assim, inadequações na vigilância do agravo, violência interpessoal e autoprovocada. Na própria nota está escrito lá que as notificações têm chegado para o Ministério por vias que não são as vias normais do SINAM. A gente percebe também uma preocupação muito grande em se adequar as leis, a toda a legislação que fala de proteção de dados, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, entre elas. E a impressão que ficou assim, lendo, é que o Ministério deve ter detectado uma queda na vigilância de violências e, além da diminuição quantitativa dessa vigilância, também deve ter percebido alguma inadequação no fluxo de informações do SINAM e daí ter publicado esse documento. Então, na minha apresentação de hoje, eu vou falar inicialmente, fazer uma apresentação dos dados do nosso GVE, para a gente poder ter uma noção do problema, né? Uma noção quantitativa. Depois vou falar do conceito de vigilância em saúde e do agravo violências dentro da noção de vigilância. Vou falar um pouco do histórico da notificação de violência interpessoal e autoprovocada e depois vou reforçar alguns conceitos elementares, né? Quem deve notificar, o que deve ser notificado, como notificar e qual que é o fluxo da informação contida nessas notificações. Eu vou encerrar falando um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e vou fazer uma conclusão e no final a gente pode ficar à disposição para perguntas e respostas. Então, nesse gráfico nós vemos a evolução ao longo do tempo. A violências começou a ser notificado no ano de 2009 e de lá para cá, assim, a partir de 2011, a gente tem algo que varia às vezes de 500 até 900 notificações anuais. A gente está começando o ano de 2023, né, olhando para o ano passado, 2022,
tivemos 575 notificações, isso aqui de todos os municípios do GVE 21. Essa altura dessa barra deve aumentar um pouco na medida que os dados do SINAM, as notificações do mês de dezembro, as notificações mais antigas, forem entrando no SINAM do GVE, isso aqui deve aumentar um pouco. Aqui é o tipo de violência. Então aqui na barra verde nós temos no período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2022, os últimos 5 anos, portanto, mais da metade das notificações do nosso GVE são de violências autoprovocadas. 1.620, isso dá aqui isso dá mais ou menos uns 60%, isso aqui uns 40%, são de violência que eu chamei de externa, né, provocada por um indivíduo, por um agente externo. Aqui a faixa etária dos casos de violência autoprovocada, né, dá para se perceber um predomínio das barras horizontais vermelhas aqui, que representam a proporção de casos do sexo feminino, e dá para perceber também que se trata de mulheres jovens, né, entre 15 até 50 anos. Um número menor de notificações em pacientes do sexo masculino. Eu já nos próximos slides vou explicar, né, que os pacientes do sexo masculino, a priori, eles não estão no foco das notificações, a menos que sejam indígenas, pertencentes a algum tipo de minoria, tem algum tipo de deficiência, aí eles podem entrar na notificação, mas a notificação é para isso mesmo, é para focar, entre outros grupos, em mulheres, né? Então, e as nossas notificações detectam isso, a maior parte é em mulheres jovens, né? E aqui falando, obviamente, de violência autoprovocada. E de novo, né? Então, violência autoprovocada, mulher jovem por envenenamento, pela ingestão de alguma substância, de algum medicamento, de algum pesticida, raticida, agrotóxico, substância cáustica, uma tentativa de envenenamento. Esse é o meio de violência autoprovocada mais comum no nosso GVE nos últimos 5 anos. Depois vem violência autoprovocada, né, com objeto pérfuro cortante, também importante. Outros, menos comum, enforcamento e força física, outros aí que são bem menos frequentes. Vou voltar aqui nessa fala da qualidade da informação, né? É duro imaginar a violência autoprovocada numa criança de menos 1 ano, mas isso provavelmente na hora de digitar lá, foi digitar 21 ou 31 ou 41, acabou digitando 1, por isso sempre sobra algum resíduo aqui que o programa captura, mas que deve ser com certeza erro de digitação. Aqui então os meios de violência que eu já falei. E aqui para os outros casos, aqui tipos de violência externa, né? Então aqui predominam as agressões contra esses grupos que eu vou especificar mais adiante, né? Mas mais violência física, psíquica e sexual também é um tipo de violência muito preocupante e que demanda muita atenção do sistema de saúde para a proteção dessas vítimas. Depois seguem-se outras formas que no nosso meio aqui são incomuns: tortura, violência financeira, negligência no cuidado de idosos, violência contra a criança, violência legal, que são menos comuns aqui entre nós. Bom, então, o que é esse conceito, né, de vigilância em saúde? O que é essa doutrina que embasa o nosso trabalho? Então, é um processo contínuo e sistemático. Assim, de consolidação, coleta, análise e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde. Para quê, né? Para que serve isso? Para o planejamento e para a implementação de medidas de saúde pública, para proteger e promover a saúde da população.
prevenir e controlar riscos tanto de agravos quanto de doenças, né? E qual o escopo, né? Qual que é o foco? É todas as doenças que estão listadas, que estão na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. E o agravo violência está nessa lista já desde 2009, que ele faz parte, então ele tem tanta importância quanto qualquer outra doença lá contida, quanto meningite, como dengue, quanto CIRAG, síndrome gripal. Violência está no mesmo nível de prioridade do que qualquer outro agravo contido na lista de notificação. Não tem agravos mais importantes e agravos menos importantes. O que existe são agravos mais frequentes, né, que às vezes esgotam toda a atenção do sistema, como tem sido aí o caso da pandemia de Covid-19, mas todos os agravos, eu repito, são importantes. Tem agravos mais frequentes e menos frequentes, mas todos eles são igualmente importantes. E quais os atributos da vigilância em saúde? Então, é uma política pública, ela é executada por agentes públicos nos níveis municipal, estadual e federal, e é uma função essencial do Sistema Único de Saúde, de caráter universal, transversal. E as informações que são apuradas dessa vigilância em saúde, elas ajudam a planejar, a orientar o modelo de atenção em saúde. E é de gestão e de responsabilidade exclusiva do poder público. Essas informações coletadas possibilitam a gente conhecer a magnitude e o perfil desses eventos. Foi o que eu tentei fazer nos meus slides iniciais aqui. Segundo, é orientar o desenvolvimento de intervenções e políticas públicas de saúde para o enfrentamento de violências e das suas consequências na população, né? Então, pode, por exemplo, aqui em Prudente tem serviços para atender crianças ou mulheres em situações de violência, de tentar acionar a rede de assistência, a rede de atenção, no sentido de proteger essas vítimas. E de onde vem isso, né? Então, isso remonta ao começo dos anos 2000, quando foi publicada, né, uma portaria do Ministério da Saúde contendo a Política Nacional para Redução de Morbimortalidade por acidentes e violências. Isso é lá de 16 de maio de 2021. 5 anos depois, em 2006, foi implantado o Sistema de Monitorização de Acidentes e Violências, que tinha 2 componentes principais. A vigilância sentinela que era feito pelo Vive Inquérito. A vigilância sentinela é feita em unidades específicas, assim, que o Ministério da Saúde, são grandes hospitais, pronto-socorros, em áreas do território nacional específicas que funcionam nesse modelo de vigilância sentinela. E em paralelo existe a vigilância contínua, que é o Viva Sinan. Então a gente tem o Viva Inquérito, que pratica a vigilância sentinela, e o Viva Sinan, que pratica a vigilância contínua. A vigilância de violências interpessoais e autoprovocadas, ela começou a entrar em 2006 e foi implantada inicialmente por adesão dos entes federados. Os estados escolhiam se eles queriam participar ou não, e ela foi sendo gradualmente incorporada ao Sinan até o ano de 2011, quando ela se tornou compulsória para todos os profissionais de saúde em todo o território nacional. Isso aqui foi 2009, 2006 começou a vigilância contínua e sentinela, e o início da implantação dela começou a ser em 2009, tanto que nós temos dados, se vocês lembrarem lá do meu primeiro slide de dados, a gente já começou a ter dados de notificação de violência aqui no nosso GVE
em 2009 e a partir de 2011 ela se tornou compulsória, obrigatória para todos os profissionais de saúde em todo o território nacional, seja da rede pública, seja da rede privada. E mais, em 2014, as notificações de tentativa de suicídio e de violência sexual se tornaram agravos de notificação imediata, com prazo de 24 horas para que seja feita a notificação. Quem deve notificar, né? Então, a gente tem uma lei lá, a Lei 6259, de 30/10/1975, né? E essa lei estabelece o seguinte: é dever de todo cidadão, né? De todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de fato comprovado ou presumível de caso de doença transmissível, sendo obrigatória para médicos e outros profissionais de saúde no exercício da sua profissão, bem como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino, a notificação desses casos suspeitos ou confirmados em conformidade com o artigo 7º dessa lei aqui. Vejam, essa lei é de 1975 e ela já contém alguns elementos que foram preservados em toda a demais legislação que foi incorporada nos anos seguintes. Então, primeiro, caráter obrigatório para médicos, profissionais de saúde e para gestores públicos e particulares. Segundo, né, é um dos princípios de que funciona a vigilância em saúde num caso comprovado ou presumível. Na maioria das vezes é um conceito que a gente sempre repete: notifica-se as suspeitas. A suspeita depois pode ser confirmada ou descartada. Outro dado essencial, né? Então a gente falou, obrigatória para profissionais de saúde e gestores, se estende também aos indivíduos, né, um dever deles, mas não fala em obrigatório para o cidadão comum. E além de compulsória, a notificação é confidencial. Há que se zelar pela proteção dos dados. Isso é feito de duas formas, né? Primeiro, utilizando os fluxos de informação estabelecidos já pelo SINAM e cuidando para que a informação não vaze por vazar mesmo. Esse é o termo que eu estou usando, por meios extraoficiais. Tá? Isso está previsto na Lei 14.289 de janeiro de 2022. Tá? Não notificar é infração sanitária já há bastante tempo, desde 1977. E a pena para esse tipo de infração é multa ou advertência. Então, o profissional de saúde, o gestor de saúde que ativamente não notificar, ele comete uma infração sanitária, ele erra por negligência e pode ser responsabilizado por isso e ter que pagar multa ou receber advertência. Uma lei mais antiga ainda, lá de 1940, estabelece que não notificação de agravos de saúde pública é crime contra a saúde pública, que tem pena que pode ser de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Né? E o anexo 5 da portaria do Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2009, define que configura, portanto, obrigação de todo profissional de saúde em serviços públicos ou privados no território brasileiro a notificação de violências interpessoais e autoprovocadas e das demais doenças e agravos constantes na lista nacional de notificação compulsória de doenças e agravos de saúde pública. Então isso é o que eu falei para vocês no início, né? Quando eu li isso na nota, eu falei, puxa vida, né? Mas todo mundo sabe disso, isso não é novidade para ninguém. Será que precisa o Ministério publicar uma nota técnica
em 2022, no final, quando você já tem um sistema de vigilância epidemiológica funcionando em todo o território nacional? E a resposta é sim. O pessoal do Ministério não é bobo, são profissionais experientes que têm uma visão do país inteiro. Então eles não dão ponto sem nó. Se a nota técnica foi publicada, é porque muito provavelmente devia haver um diagnóstico de inadequação, de problemas com o fluxo de informação de notificações de violência do SINAM a nível nacional, e o Ministério está tomando as providências para corrigir esses problemas. O que deve ser notificado? Em outras palavras, qual que é o escopo da vigilância de violências? E esse diagrama especifica, dá a resposta dessa pergunta. Então, todos os casos suspeitos ou confirmados de homens e mulheres em todos os ciclos de vida que sofrerem violência doméstica, intrafamiliar, sexual, violência autoprovocada, né? Essas duas modalidades são muito importantes. Tráficos de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal, né? Violência praticada por agentes da lei, tortura e violências homofóbicas. E também na comunidade, né? Aqueles casos de violência extrafamiliar, quando a vítima for criança, adolescente, né, menor de 18 anos, mulheres, pessoas idosas, indígenas, pessoas com deficiências e população LGBT. Então tem dois grandes critérios assim para a violência doméstica e intrafamiliar: o tipo de violência, violência sexual, violência autoprovocada, trabalho infantil, trabalho escravo, tráfico de pessoas. Então, é um critério, é o tipo de violência praticada. E o outro critério é o tipo de vítima. Então, geralmente se trata de populações em situação de vulnerabilidade, que não conseguem se defender adequadamente, né? Criança, adolescente, mulheres, pessoas idosas, indígenas, pessoas com deficiências e população LGBT. O que não deve ser notificado? Nas violências comunitárias, então, assalto, briga de gangue, briga em bar, isso não é o escopo. Não que isso não seja importante, isso é importante, mas não é o foco da vigilância em saúde primário. Então, outra coisa assim, violência contra homens adultos, né, nessas faixas etárias aí de 20 a 59 anos de idade, que não pertençam, né, a grupos de situação de vulnerabilidade, como eu falei anteriormente, não sejam indígenas, não é pessoa com deficiência, não faz parte de população LGBT. E lesões acidentais, né, a menos que em decorrência de contexto de negligência, situação em que o caso deve ser notificado como negligência. E óbitos por violência. Essa é uma coisa também que eu tenho dificuldade de entender. Na ficha antes de 2015 existia um campo, né, evolução, e o óbito era uma das alternativas que lá se registrava. Esse campo ele foi suprimido na versão de 2015 da ficha, que é a versão que a gente usa atualmente. E de novo, né, o pessoal lá do Ministério que reflete sobre esses problemas, que analisa a vigilância de violências como um todo no território nacional, tem as razões deles, tem os motivos, né? Então, os óbitos também eles estão contemplados no sistema de mortalidade, em outros sistemas. E a informação que o óbito provê para o SINAM acaba não tendo mais importância, né? É estranho falar isso, mas é que a pessoa, a vítima, faleceu. Quer dizer, o que aconteceu com ela é aquilo que não era para acontecer.
essa informação tem importância, mas acaba o Sinan não querendo esses casos. É muito comum a gente ver, por exemplo, idoso que se suicida por enforcamento. Não é muito comum, mas de vez em quando aparece um caso. Esse caso não deve ser notificado, né? Se não é tentativa de suicídio tem que ser notificado e é notificação imediata. Mas o óbito consumado, não, esse não deve ser notificado no Sinan. Aqui o como notificar, né? Eu trouxe aí a ficha nova, ela pode ser encontrada no portal Sinan, no agravo violência, na internet, é fácil de localizar lá. E dá uma olhada no rodapé da página, essa é a versão que está atualmente em uso, de 15 de junho de 2016. Nessa versão, em comparação com as antigas, tem lá o nome social, que deve ser utilizado quando for desejo expresso, quando a vítima quiser ser tratada pelo nome social. Aqui o fluxo de notificação. Então, quando houver um caso de suspeita de violência interpessoal autoprovocada, suspeita ou caso confirmado, primeira coisa, verificar se trata-se de violência sexual ou de tentativa de suicídio. Caso se trate dessas duas modalidades, dessas duas categorias, notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, são agravos de notificação imediata, que nem mortalidade materna, por exemplo. Se não for, se for outras modalidades de violência, tem um fluxo semanal. O Ministério, ele orienta que sejam preenchidas, a ficha de notificação seja preenchida em duas vias. Uma fica arquivada na unidade de notificação e a segunda é enviada para a Secretaria Municipal de Saúde, que vai fazer a verificação da qualidade e adequação da notificação, que é o serviço que eu faço. Eu estou no nível estadual. É muito provável que isso seja feito nos municípios, eu não tenho certeza se isso passa por um filtro antes de chegar em mim, mas uma das atribuições do GVE, e lá no GVE quem está fazendo isso atualmente sou eu, é verificar a qualidade de adequação da notificação e fazer as solicitações de ajustes naqueles casos em que se detectar alguma inadequação de preenchimento. Aí notifica o município notifica a unidade notificadora, faz o ajuste e segue para a digitação. Às vezes a ficha já está digitada e faz a modificação no Sinan mesmo, o arquivo fica registrado no Sinan e a ficha, quando é caso de registro em papel, fica arquivada no município. Eu peço, no nosso caso específico aqui, que não mande a ficha em papel. Isso, quando eu comecei a trabalhar lá no GVE, era um depósito de xerox de ficha de notificação de todos os agravos. No que diz respeito à violência, eu peço para não mandar a ficha. Eu faço a verificação da adequação do preenchimento a partir da base de dados DBF do Sinan. Então eu consigo consultar no Sinan a ficha, ela aparece para mim lá um facsímile da ficha, eu consigo verificar tudo e me comunicar com os municípios de acordo com o registro eletrônico. Tentar reduzir ao máximo o fluxo de papel, da informação em papel. Os prazos. Então a nota diz que idealmente a notificação de violência precisa ser feita dentro de 7 dias da ocorrência. E também estabelece o seguinte: notificações retrospectivas de eventos que ocorreram há mais de 5 anos não devem ser realizadas, porque é uma informação fora de tempo, fora de lugar, que distorce
muito as estatísticas que vão ser produzidas com base nessas informações. Eu nunca vi isso aqui no nosso GV. Eu já vi casos assim de notificação de 1 ano atrás. Isso recentemente eu verifiquei um caso assim. Então pode ser feito, tá? Mas quando é muito tempo atrás, mais de 5 anos, é melhor não fazer, e o ideal é dentro de 7 dias de ocorrência. Quando acontece da vítima procurar o serviço de saúde depois de 7 dias, a necessidade de notificação, é claro, continua valendo. Depois de 5 anos já não vai fazer diferença. Para violências crônicas ou de repetição, isso também não é raro, uma vítima que tenha sofrido violência mais de uma vez e que tenha sido notificada mais de uma vez, né? E essa notificação não é duplicidade. Duplicidade quando, por exemplo, chega numa unidade básica, a unidade básica faz a notificação e encaminha para o pronto-socorro, e o pronto-socorro notifica o mesmo evento como se fosse a primeira vez. Isso é duplicidade, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que estão em situação de violência e sofrem violência um mês, depois no outro mês, depois no outro ano, e assim sucessivamente. Então, qual é a orientação do Ministério, da nota técnica, nesse subgrupo de pacientes? Então, o campo 9, né, data de violência, registrar a data do último evento. Mesmo que o paciente já tenha sido notificado anteriormente, notifica o que aconteceu pela última vez. E no campo 53, que é o campo ocorreu outras vezes, completá-lo com o código 1 de SIM. Outro dado que a nota coloca é assim: ocorrências diferentes, notificações diferentes. Então, por exemplo, um caso que a gente já teve aqui e que a nota cita o mesmo exemplo. Uma vítima sofre violência intrafamiliar um dia, X, e no dia seguinte ela tenta o suicídio. Então são 2 eventos diferentes, tá? A agressão que ela sofreu dentro de casa e a tentativa de suicídio no dia seguinte. A orientação é fazer 2 notificações. E também existe uma ocorrência com mais de um tipo de violência. Então, nos casos de violência sexual, por exemplo, pode haver violência física, a vítima pode ser espancada, ela pode sofrer violência sexual, ela pode sofrer ameaça, ela pode ser torturada. Então, é um episódio de violência, mas pode haver mais de um tipo de violência. É uma notificação com mais de um tipo de violência, com mais de um registro, sim, lá no campo 56. E quando o município de residência for diferente do município de notificação, ao fazer o registro no SINAM, habilitar as fichas para fluxo de retorno. Eu vou me encaminhando para o final. E a nota termina com um item a respeito de confidencialidade. Existe uma legislação que trata desse assunto, e as 2 leis principais é a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, 18 de novembro de 2011, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é mais recente, é agora de 2018, não é tão recente assim, mas essas 2 leis, elas dão o arcabouço legal para o tratamento confidencial de informações de saúde, de todo tipo de informação, e garantindo ao cidadão e à cidadã proteção contra o mau uso, o uso indevido de suas informações, seja de caráter financeiro, seja de sua vida social e de saúde também. As ideias principais que são contempladas por essa lei são as seguintes, tá? Que considera-se ilegal, né, é crime,
utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, ocultar ou dar publicidade indevida sobre informações colocadas à sua responsabilidade. Então aqui a gente está falando dos agentes públicos de modo geral, dos gestores, dos profissionais de saúde que estão na ponta do sistema, na assistência. Todos eles têm o dever de utilizar devidamente, de conservar, de registrar com clareza, de utilizar de forma ética, de não dar publicidade nem ocultar indevidamente as informações tanto de saúde, de assistência, quanto de vigilância epidemiológica. Tá? Bom, como é que isso se traduz no sistema de vigilância epidemiológica? Se traduz pela utilização dos fluxos de informações preconizadas pelo SINAM. Um dos dados aqui, eu já tive dúvidas a respeito, é se a gente poderia enviar, por exemplo, a ficha por e-mail. E não deve. Quem me conhece já deve ter visto que de vez em quando eu mando um recorte da ficha. Porém, observem que o recorte ele não identifica o paciente nem a origem da informação. Geralmente é o recorte de um campo com o objetivo puro e simples de mostrar a inconsistência de preenchimento. Mas o recorte ele não permite a identificação do que se trata. Você poderia, por exemplo, pegar uma ficha, fazer um print dela, colocar um número lá, dar na mesma. Eu dou ênfase nisso porque isso será cada vez mais incorporado aos usos e costumes do país e isso será cada vez menos tolerado. Então, todos os profissionais, a gente também que trabalha na rede privada, está sendo cobrado disso, tomar muito cuidado com troca de informação em rede social, com publicação de imagem em rede social, isso precisa ser tratado com bastante cuidado. Para encerrar, eu reforço assim, eu estou sempre à tarde lá no GVE, sempre à disposição. Quiser esclarecer alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, preferência por e-mail, porque aí a resposta fica devidamente registrada. E visitem o nosso canal no YouTube. Eu já deixei lá esse vídeo de instrução aqui, né? Para preenchimento dos campos chaves naquelas notificações de violência autoprovocada. O endereço do canal é gve21.pprudente@gmail.com e estou à disposição, todos nós lá no GVE estamos à disposição para esclarecer, para dar apoio para todas as dúvidas que porventura aparecerem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.